Queria convidar o nosso pastor presidente, Rubens Xavier dos Santos, que vai ministrar a palavra de Deus hoje. E queria convidar que você se colocasse de pé. Nós já louvamos ao Senhor, nós ofertamos. Agora vamos alimentar o nosso espírito com a palavra que vem direto dos céus para os nossos corações nessa noite. Senhor, eu nessa noite quero te glorificar, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite. Glorificar o teu nome, Jesus, porque o Senhor morreu por cada um de nós, e nós somos presenteados com a tua presença e a presença do teu Espírito Santo. Usa o teu ungido, Senhor, de uma forma especial, que não seja o intelecto, mas o teu Espírito falando aos lábios do teu servo nessa noite. E toda ave de rapina, todo demônio que tenta roubar a semente da palavra, nós repreendemos agora na autoridade que há no nome santo de Jesus. É assim que nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças e paz a todos, queridos. Amém. Gostaria de convidá-los para abrirem as suas Bíblias juntamente comigo no capítulo 2 de Mateus, versículo 1. Capítulo 2 de Mateus, verso 1. Quem achou, diga amém. Achou, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém e graças a Deus. Meus queridos, essa noite é uma noite muito especial para o mundo inteiro. Hoje se comemora o Natal, o dia do nascimento de Jesus. E durante esta semana, principalmente na noite de ontem, sei que muitas famílias se reuniram, promoveram momentos de comunhão, de muita alegria, de trocas, de presentes. E com certeza momentos que ficaram marcados nas nossas vidas no ano de 2016. Eu estava pensando esta semana acerca deste momento em que nós nos unimos como famílias, como amigos, para celebrarmos, para comemorarmos este momento tão marcante nas nossas vidas. E enquanto eu pensava acerca destes momentos e destas comemorações, me saltaram algumas perguntas ao coração e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco disto. A
igreja do Senhor, ela sabe que esse dia de 25 de dezembro não é precisamente o dia em que Jesus nasceu. Na verdade, não há registro histórico que possamos afirmar o dia do seu nascimento, mas um dia que foi escolhido. Então se comemora, independente dele ter nascido em 25 de dezembro ou não, não faz diferença. A grande diferença que se faz quando falamos no nascimento de Jesus não é quando ele nasceu, mas é se ele nasceu. E se Jesus nasceu, queridos, historicamente falando, o seu nascimento ele vai ser provado pelas Escrituras, ele vai ser pregado por aqueles que andaram com ele, por aqueles que viveram com ele. De forma tão impactante que cada um daqueles que caminharam com ele, que alguns registraram não somente o seu nascimento, mas a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação. Isso foi tão impactante que estes homens, eles não deram apenas parte das suas vidas, eles deram as suas vidas ao ponto de morrerem por ele, por onde eles passaram no final da vida de cada um deles como discípulos, à exceção de um deles chamado João. Historicamente todos eles morreram, deram as suas vidas por amor de Cristo, e a maior parte deles foi crucificado também como Jesus o foi. Então hoje nós estamos aqui para comemorar sim o nascimento de Jesus, mas também fazermos alguns questionamentos que nós realmente precisamos fazer. Queridos, quando falamos do nascimento de Jesus, ele foi algo extremamente importante. Ele mobilizou os céus. A Bíblia diz que vieram anjos de Deus e comunicaram o nascimento de Jesus. Os pastores que estavam no campo viram corais ou coral de anjos celebrando o seu nascimento. Os céus festejaram o seu nascimento. O inferno se mobilizou de uma forma impressionante para frustrar o seu nascimento. E a Bíblia registra isso, todos vocês sabem de cor e salteado, que Jesus ele veio, e tendo ele nascido, ele se tornou uma ameaça ao rei dos judeus, na época Herodes, o qual tratou rapidamente de arquitetar um plano para matá-lo, para exterminar com a vida de Jesus.
muitas crianças que eram da mesma idade de Jesus, elas foram mortas ao fio da espada, porque Jesus, aos olhos daquele rei Herodes, não poderia continuar vivo, porque ele seria uma ameaça letal ao seu reinado, ao seu domínio. Por isso, muitos perderam as suas vidas, porque Jesus, ele precisava ser exterminado. Então a história de Jesus, ela é marcante, historicamente falando. Hoje é muito difícil você chegar em qualquer lugar do Brasil, principalmente da nossa nação, do nosso ocidente, outras nações. É muito difícil você encontrar pessoas que não tenham ouvido falar de Jesus. Até mesmo em países considerados extremamente fechados, se celebram em muitos destes países o Natal, o nascimento de Jesus. E quando nós falamos deste nascimento, queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para mim, para aqueles que estão nos ouvindo. Se o nascimento de Jesus ele foi tão importante como nós cremos que ele foi, qual a importância desse nascimento para as nossas vidas? Qual a importância real do nascimento de Jesus para a sua vida? Que importância tem esse nascimento de Jesus para nós, se ele é tão importante? E aí nós precisamos responder esta pergunta: por que o nascimento de Jesus ele é tão importante ao ponto de literalmente mudar a história? Aqueles que são alunos de história ou gostam de estudar a história sabem que a nossa história, hoje nós estamos no ano 2016, mas 2016 o que? AC ou DC? DC ou AD? Significa que nós estamos vivendo no ano 2016 depois de Cristo. DC ou AD, Anno Domini, ou Ano Dominante. Se você for ler qualquer livro de história, desses grandes homens da história que marcaram a história do seu tempo, a história vai estar sempre marcada por uma data, e ela vai estar sempre marcada por AC, quer dizer antes de Cristo, ou DC, depois de Cristo. Jesus, ele literalmente, ele divide a história da nossa humanidade entre o antes e o depois do seu nascimento. Não há como negar o seu nascimento ou a sua vivência entre nós, a sua história entre nós. Jesus nasceu, mas qual a importância do nascimento dele
para você, para sua família, para minha família. Por que ele nasceu? Por que ele teve que vir? Por que ele teve que descer da sua glória, da sua majestade? Deixe-me falar algumas coisas que vocês, creio que já sabem disso, mas nós precisamos refletir um pouco nessa noite. Antes de Jesus ele vir, antes dele nascer entre nós, parece um contraditório. A nossa mente, ela vai ter muitas dificuldades para entender isso, sempre. Antes dele estar aqui entre nós, Jesus, ele diz que ele já era. Ele diz em um dos seus sermões, ele fala assim para os judeus: antes que Abraão, o pai da nação dos israelitas, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão tinha existido há muitos anos mesmo, nós estamos falando de mais de 1 milênio. Antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou. Eu diria que Jesus, ele é atemporal ao seu nascimento. Jesus já existia antes mesmo dele nascer. Parece contraditório e louco isso que eu estou falando. Antes que ele existisse, antes que o mundo ouvisse, ele já existia. Isaías, o profeta messiânico, escrevendo acerca dele, 800 anos aproximadamente antes do seu nascimento, Isaías vai dizer vai começar a descrever quem era esse que haveria de nascer. Olha que coisa aparentemente contraditória, olha que coisa louca ou assombrosa ao mesmo tempo. Ele diz: olha, o Messias que vai vir ao mundo, o Cristo que vai vir ao mundo, o seu nome será, para que vocês não tenham dúvida, o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Ele será Pai da eternidade. Antes que todas as coisas viessem a existir, esse que haverá de nascer, ele já era, ele já existia, ele já era. Aliás, o seu nome será Pai da eternidade. A eternidade vai ser gerada por ele. Que loucura, queridos! Mas ele carregará um outro título. Seu título será Príncipe da Paz. Quando a gente mergulha um pouco nesta cristologia, no entendimento deste Jesus que nasce, nós precisamos
Foi isso que marcou muito a minha semana. Para que nós possamos entender o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, nós precisamos ver Jesus sobre duas perspectivas, queridos. Uma perspectiva histórica. Esse dia que todos nós, que o mundo inteiro comemora o seu nascimento, sabe, este momento em que os magos vêm do Oriente e presenteiam Jesus, o Jesus menino, conferindo-lhe como oferta e reconhecimento, como adoração, ouro, incenso e mirra. O Jesus histórico que é apresentado no templo pelas mãos de Simeão, o Jesus histórico que é conhecido como filho de José e filho de Maria. Precisamos ter essa perspectiva desse Jesus histórico, sim, mas precisamos ter ainda mais a perspectiva, a visão daquele Jesus que, tendo descido da glória, sendo ele Deus, a Bíblia diz, Paulo escrevendo acerca disso, ele diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Sendo ele Deus, ele se esvazia da sua divindade. Como esse processo acontece, nossa mente não é capaz de fabricar explicações. Ou nós cremos, ou então nós não conseguiremos trazer explicações, porque a Bíblia é um livro para ser crido. Mas a Bíblia diz que ele se esvazia da sua divindade e se humaniza através de um processo chamado encarnação. E achando-se na forma de homem, como nós, é o Deus que se faz homem. Ele vive seus 33 anos de vida como homem. Aquele que fez todo o universo. Aquele que João, quando fala acerca dele, João começa a falar de uma maneira espetacular, diferenciada, e João começa a dizer assim: sabem, eu vou escrever aqui tudo o que eu conheço acerca de Jesus. Eu vou começar escrevendo acerca do seu nascimento. Mas como é que eu vou escrever isso? Ele começa: no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava falando sobre todo o processo da criação. Sabe, você e eu fomos criados por Ele. Naquela época ainda não existiam as teorias do Big Bang, da grande explosão. Não haviam ainda outras mais conhecidas, outras razões pelas quais a vida veio a existir. Mas João já explicava dizendo: olha, tudo que existe veio à existência a partir dele. Não há nada nesta vida que não tenha sido feita por Ele. E aí ele dá seguimento à sua descrição acerca de Jesus.
esse Jesus que ele está presente no primeiro livro da Bíblia. E quando você vai compreendendo mais e mais acerca de Jesus, você vai enxergando a ação desse Jesus no livro do Gênesis, no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, no livro de Josué, de Juízes, de Rude, em todos os 39 livros do Antigo Testamento. Você vai vendo a ação desse Jesus na história do seu povo, na história da humanidade. E nos 27 livros que se seguem no Novo Testamento, nós vamos aí vendo ainda mais a ação desse Jesus, de maneira que a Bíblia, nos seus 66 livros, o tema central dela, ou dos 66 livros, o tema central dela chama-se Jesus Cristo. Tudo que está escrito neste livro aqui, um livro grosso, na verdade uma coleção de livros, se nós espremêssemos este livro, tivéssemos este poder de espremê-lo para sair o supra-sumo dele, a essência dele, sairia o nome Jesus. Nada mais, nada menos. A Bíblia existe para explicar Jesus, para explicar o seu nascimento, para explicar por que ele nasceu. Desde o primeiro livro, a Bíblia já falava, Deus já falava, logo após a queda do homem, olhando para aquele quadro devastador, onde estava ali Adão, Eva, a serpente ou Satanás. Deus já começava lá no Gênesis 3,15, dizendo: olha, aconteceu um problema seríssimo aqui, uma aliança foi quebrada, a coroa da minha criação, ela vai ser punida, ela vai ser tirada do jardim. Mas saibam de uma coisa, desde já está determinado, e eu quero que seja escrito, que da semente da mulher, da sua semente, Eva, vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça de Satanás, aquele que tirou vocês do jardim. Esse será ferido no calcanhar, sim, é verdade, mas ele terá a capacidade de esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, e será capaz de levar o homem outra vez ao jardim de Deus. Tudo se trata de Jesus, desde o início ao final. Se trata de Jesus e de você, se trata de Jesus e de mim. A Bíblia, ela não vai tratar, pode ter certeza, aqueles que são estudantes da palavra, aqueles que amam a palavra, eles vão descobrir que se trata apenas de Jesus e do que ele fez por mim e por você. Mas como assim, pastor? Se esse Jesus, portador de duas naturezas, a divina, eterna, incriada, esse que existiu, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo,
Isso se fala da sua pré-existência. Antes de todas as coisas, Jesus Cristo já era. Qual a importância dele para a minha vida, para a sua vida? E eu quero focalizar isso nesses momentos que nos restam e falar para você de uma forma muito clara, você que veio à casa de Deus essa noite. Primeiro eu gostaria de lhe parabenizar, dizendo que você não poderia ter vindo ou ter ido para um lugar melhor do que é a casa de Deus. Você é um privilegiado por estar aqui. Então escute o que eu precisamos entender acerca do porquê Jesus nasceu. Romanos capítulo 7, versículo 24, eu vou usar as palavras do apóstolo São Paulo, que ele vai falar acerca da nossa situação, acerca de você, acerca de mim. E ele vai escrever basicamente falando da nossa situação, e ele diz assim: olha, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. No coletivo aqui poderíamos dizer miseráveis homens que somos. Este é um conceito que nós precisamos carregar, tê-lo de uma forma muito nítida em nossas mentes. Não importa se você vem de uma família nobre, se você é ariano, se você é africano, se você é rico, se você é pobre, se você é independente de quem você imagina que você é, independente da roupa que você está vestindo, da marca do seu terno, da cor do seu cabelo, não importa. Miserável homem que sou. Quem somos nós? Miseráveis. Da criança ao velho, ou ao idoso, Paulo diz: miserável homem que sou. Esse é o nosso estado. Mas por que somos? Porque se trata aqui não do que nós temos, queridos. Aqui existem diferentes níveis sociais. Existem pessoas que têm uma bicicleta, que têm um Fusca, que têm um carro do ano, que têm uma casa, que têm um apartamento lá na Praia da Costa, na Cobertura, ou na Praia do Canto, ou na Praia da Serra, não importa. Isso se fala do que nós temos, e quando a gente fecha o olho, a briga é para quem fica. Metade é meu, e começa a confusão para ver quem ficou com os bens que nós construímos ou levamos a vida inteira para construir, e nós infelizmente ou felizmente não podemos levar nada, porque não se trata do que nós somos neste sentido, se trata do que nós temos. Você pode ter muitas coisas, mas na verdade o que vale não é o que você tem, é o que você é. E o que você é começa a se definir agora. A primeira coisa que você e eu precisamos entender é que nós somos miseráveis. Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou. Por quê? Quem me livrará do corpo desta morte?
Ele se coloca aqui mostrando quem ele é. Ele se apresenta na condição de um escravo, incapaz de comprar a sua própria liberdade. Vou repetir isso para você. Somos escravos, incapazes de comprarmos a nossa própria liberdade. A Bíblia diz que o preço da nossa alma, ela é caríssimo, de forma que o mundo todo, em prata e ouro pesados na balança, não podem comprar o valor da sua alma. E se sua alma ela tem um preço caríssimo, e se você está na condição de escravo e não pode pagar o preço pela sua alma, então você é um miserável. Eu sou um miserável. E Paulo, ele entende isso, e ele diz: miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? Nós somos miseráveis. Quando você se olhar no espelho, olha para você e pode falar sem medo assim: eu sou um miserável. Você pode até dizer assim: sangue de Jesus, pastor, sangue de Jesus tem poder, queima ele. Sim, o sangue de Jesus tem poder, é verdade. E já que somos miseráveis, já que somos escravos e não temos como comprar a nossa própria liberdade, Deus então nos envia Jesus. O Jesus que vai nascer em Belém de Judá. E ele vai ser aquele que se propôs, aquele que não foi obrigado, aquele que se propôs, se esvaziou da sua própria divindade e disse: eu vou, e eu vou pagar o preço pela liberdade deste homem ou desta mulher, deste miserável. E eu vou fazer deste miserável um príncipe. Eu vou no mercado de escravos e eu vou libertar estes escravos e vou transportá-los, e eles não serão mais aquilo que eles são. Eu vou transformá-los em algo que eles não fazem ideia. Paulo vai continuar escrevendo acerca desse Jesus e da sua importância, do seu nascimento. E ele vai dizer assim, queridos: eu dou graças a Deus, no verso 25 do capítulo 7. Depois dele descrever o seu estado de miséria, de escravidão e de condenação, ele diz: apesar de eu ser quem eu sou, eu dou graças a Deus por Ele, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E ele vai começar a esclarecer isso. Portanto agora, capítulo 8, verso 1 de Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos entender isso para podermos valorizar o nascimento de Jesus. Ele vai dizer: agora
não existe mais condenação. Quando ele está falando de condenação, ele está falando de um campo de concentração, onde escravos trabalham subjugados, como se fazia antigamente, com bolas de ferros atreladas aos seus pés, trabalhando para senhores que os obrigavam a trabalhar duramente, sem direito a salário. Eles eram escravos, sem direito à liberdade. Paulo vai dizer: agora, depois que Jesus nos foi dado por Deus, agora não, Satanás, agora não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque a lei, ou o poder do Espírito de vida em Cristo Jesus, o mesmo poder que operava em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, agora esse poder está na minha vida, e Ele me livrou do poder do pecado e do poder da morte. Agora eu não sou mais um miserável, agora eu sou um filho de Deus. O que Jesus fez por você e por mim, queridos, sabe por que Jesus nasceu? Foi para que eu e você deixássemos de ser quem nós éramos, deixássemos de ser escravos da morte, porque Paulo diz que operava em nós a lei ou o poder do pecado e da morte. Você entende isso? O poder do pecado e da morte, porque o pecado, ele gera morte, e nós não podíamos resistir ao pecado, porque o pecado era mais forte do que você e eu. Mas Paulo diz que quando nós recebemos, quando Cristo, ele nasce em nós, o mesmo poder que operou em Cristo Jesus, que levou Jesus a uma vida de vitória contra o pecado e venceu a morte na própria cruz, esse mesmo poder está outorgado agora aos filhos de Deus. Então o poder do pecado, ele não pode mais operar na sua vida. Eu quero que desconstruir um sofisma, ou um conceito, ou uma verdade que muitas vezes você carrega na sua mente. É uma verdade entre aspas, porque ela não é verdade de verdade, é uma grande mentira de Satanás. Ao longo de quase 30 anos de ministério pastoral, não foram poucas as vezes que eu ouvi cristãos chegarem, compartilharem comigo e falarem assim: pastor, eu não consigo vencer, eu não consigo vencer este pecado, pastor, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, pastor, isso é mais forte do que eu. Oh pastor, se o senhor soubesse como isso é forte demais, eu não consigo servir a Deus, porque esse pecado, ele é mais forte do que eu. Deixa eu falar uma coisa, isso é a maior mentira de Satanás. Ele enganou a humanidade durante muito tempo. A palavra do Senhor, ela diz que o poder que operava em Jesus hoje opera em você. E ele diz que hoje esse poder, ele foi quebrado. E no
próprio capítulo 8, ele vai dizer para você e para mim. Eu acho lindo esse verso, quando ele diz, 8, verso 11: se o Espírito Santo, ou o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em você. O Espírito Santo habita em você, sim ou não? Então ele diz assim para você: aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará você, de maneira que você não é mais devedor à carne para viver segundo a carne. Porque se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, você viverá. E aqui vem o grande segredo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também é certo que com Ele seremos glorificados. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Os filhos de Deus são livres, queridos. Porque não recebestes espírito de escravidão. Repita comigo: eu não recebi o espírito de escravidão. Eu sou filho de Deus. Eu recebi o espírito de adoção, de filho. Hoje eu posso clamar: Pai, Pai, Paizinho. Hoje você pode ter relacionamento. Abba, Pai. Lembra da vigília, né, Maria? Abba, Pai. Relacionamento com o Pai, através do Filho que nasceu. Mas a pergunta é: se Jesus nasceu em você, Ele nasceu para o mundo inteiro. Mas o nascimento, ele precisa ser pessoal, relacional. Se ele não nasceu para mim, a vinda dele, o seu nascimento, a sua morte, foi em vão para mim. E se foi em vão para mim, sobre mim ainda pesa a condenação, e a condenação à morte, morte ao inferno. Mas se Jesus nasceu para mim, hoje eu posso ter relacionamento com o Pai. Hoje eu tenho uma herança diante do Pai. Ele diz que Ele me tornou herdeiro, juntamente com Ele, me fez herdeiro de Deus. Tudo que Deus tem agora é meu, tudo que Deus tem agora é seu. Nós somos elevados para um outro nível. Hoje, quando o mundo espiritual olha para você, não olha para você e diz assim: olha que carro bonito que ele tem, olha que casa linda que ele possui. Não, olha para você e diz:
Olha que mansões celestiais este possui. Este aí é filho do rei. Ele carrega no seu peito a marca é o Espírito Santo. Ele é filho de Deus, ele é embaixador dos céus na terra. Esse é diferente dos outros, ele tem uma chama que arde nele, o brilho nele é diferente, não mais reinam as trevas. Por isso que quando você encontra muitas vezes cristãos no meio da rua, você às vezes nunca viu, nunca falou, nunca conversou, quando você olha para ele, você diz: essa pessoa tem um brilho diferente. Vem cá, você é cristão? Ele fala geralmente: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus, aleluia. Como é que você sabia? Não, eu só vi no seu rosto, só vi nos seus olhos. Você tem um negócio diferente. O mundo espiritual olha para nós e vê além disso, ele vê a chama de Deus em nós, ele vê a vida de Deus em nós, ele vê a presença de Deus em nós, e ele se rende àquilo que nós somos. Você é cidadão dos céus. Não se julgue pela cor que você tem, pelo dinheiro que você tem no bolso, pelo bairro que você mora. Se julgue por aquilo que já está preparado para você nos céus. A Bíblia diz que já está preparado para você. Você não vai ser filho, você já é filho de Deus. Você não vai ser herdeiro de Deus, você já é herdeiro de Deus. Se Jesus nasceu na sua vida, então você tem razões para celebrar o verdadeiro Natal. Então você pode celebrar, porque Jesus nasceu na sua vida. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Oh Pai, nós éramos miseráveis, escravos de Satanás, escravos da carne, vendidos. Nós fomos vendidos, Deus, levados às piores masmorras da escravidão, assim como aqueles nossos antepassados foram arrancados das suas terras na África, jogados nos porões dos navios e trazidos para o nosso país, e foram viver como escravos na base do chicote. Foram criados e criaram seus filhos sem direitos à liberdade. Assim nós também um dia fomos feitos, não pela nossa própria vontade, mas porque alguém nos vendeu, e nos tornamos escravos de Satanás. Mas um dia o Senhor Jesus, Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu e Ele morreu. Mas Ele veio, Ele morreu para que eu pudesse hoje dar um grito de liberdade e dizer que hoje eu não sou mais servo do diabo, mas hoje eu sou filho de Deus. Eu estou aqui para proclamar que o Senhor Jesus, que a tua morte, Jesus, não foi em vão, que a tua vinda não foi em vão, que o teu nascimento não foi em vão. Eu quero dizer, juntamente com essa igreja, que queremos dizer para o Senhor obrigado, porque o Senhor nos livrou das masmorras da escravidão. O Senhor nos livrou das chicotadas que vinham contra as nossas vidas, do poder que havia no chicote. O Senhor nos livrou dos campos forçados, onde éramos obrigados a vivermos, na verdade, como escravos, fazendo a vontade da nossa carne. Mas o Senhor nos livrou para uma nova vida de liberdade em Cristo Jesus. Quero te agradecer juntamente com essa igreja, Pai, e dizer que hoje nós somos mais, muito mais do que nós merecemos. Nós somos aquilo que um dia o Senhor nos fez. O Senhor nos fez filhos,
filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros contigo mesmo, Cristo Jesus. Obrigado nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos te aplaudir, queremos te adorar nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor fez, porque hoje é Natal em nossas vidas, em nome de Jesus. Adora, Natália, em nome de Jesus. Como uma canção, desvendastes-me, me cercas com tua voz, dos meus inimigos libertastes-me, todos meus medos se vão. Eu não tenho que temer, eu sou filho de Deus. Eu não tenho que temer, eu sou filho de Deus. Ventre da minha mãe, escolhestes-me, o meu nome me chamou. Renascido fui em teu grande amor, teu sangue flui em mim. Eu não tenho que temer, eu sou filho de Deus. Eu não tenho que temer, eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só quero fazer uma pergunta. Você que veio nessa noite à casa do Senhor e deseja fazer uma aliança com Ele, você deseja tomar posse do que Jesus fez por você, você quer entregar a sua vida para Ele, você não quer ser mais escravo do diabo, você quer entregar a sua vida, seu coração para Ele e dizer: eu quero ser filho de Deus. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar, vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Ou você que está afastado da casa do Senhor, você caiu no meio da sua caminhada espiritual, mas você quer se levantar outra vez e seguir firme até a Nova Jerusalém. Se você quiser, venha, eu quero orar por você. Eu não sei aonde você está, se tem alguém aqui nessa condição, mas se você estiver aqui no nosso meio, saia do seu lugar, venha, não tenha vergonha, saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Hoje você pode fazer com que a sua vida ganhe realmente o verdadeiro sentido que ela precisa. Você não pode ser mais escravo de Satanás. Você pode ser filho de Deus. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, levante a sua mão ou venha até aqui rapidamente. Nós vamos orar por você. Você que parou no meio do caminho, você que caiu por alguma razão, mas quer voltar para os braços do Senhor, então saia e venha rapidamente. Nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Olhe do seu lado aí, irmão, irmã, se existe alguém. Nós não vamos demorar.
neste convite, mas não podemos deixar de fazê-lo, porque isso define a sua vida eterna ou a sua morte eterna. Tem mais alguém ou alguém que quer fazer sua aliança com Cristo? Feche seus olhos aonde você está. Querido Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez por nós. Obrigado porque um dia nós que éramos escravos, nós fomos feitos filhos de Deus. Obrigado e que a cada dia possamos viver a nova vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Que possamos honrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que possamos estar aliançados com Deus e quebrar todo tipo de alianças feitas com o diabo, com o pecado, com o mundo. Que possamos, ó Deus, ser luz nessa terra, ser sal para salgar, ser luz para brilhar, no nome de Jesus. E que a vinda, que o nascimento de Jesus realmente possa ser celebrado como um verdadeiro Natal em nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Levante as suas mãos em agradecimento a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo sejam com você e toda a sua família, não somente hoje, mas para sempre. E você diga bem forte amém, e dê um forte aplauso para o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mostrou